e a glória do Senhor se manifestará. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Deus conosco. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o seu nome se chamará Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Príncipe da paz. Havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Pois hoje, Na cidade de Davi, vos nasceu O Salvador. o Salvador. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo. O Filho unigênito do Pai. O único que pode nos salvar. De nossos pecados e de nossa tristeza. Ele nasceu para... Que possamos nascer de novo. Se o amarmos, nos lembrarmos dele. O seguirmos. Alegra-te. Alegra-te. Alegra-te muito, pois hoje para você E para mim. E para todos nós, nasceu o Salvador. Hoje eu tenho uma pergunta para você. Se você pudesse escolher onde você iria nascer, você escolheria onde? Se fosse dado a você esse poder de escolha, e você pudesse nascer em qualquer lugar do mundo, onde você escolheria nascer? Pensa aí. Qual cultura você escolheria? Qual país você escolheria? Onde você nasceria se você tivesse essa escolha? Talvez a gente pensasse nos países desenvolvidos, os países de primeiro mundo. Ou então melhor, se você pudesse escolher a família que você vai nascer, qual sobrenome você escolheria? Talvez Gates, Zuckerberg. Que sobrenome você escolheria se você pudesse escolher? É muito interessante a palavra que Deus traz. Porque esse homem que nasceu, ele foi o único que pisou nessa terra que teve essa escolha. Ele foi o único ser que nasceu de uma mulher que pôde escolher onde nasceria. E ele escolheu nascer em Belém. Não Belém do Pará. Em Belém. Uma cidade minúscula. Há 2000 anos atrás, ele resolveu, de uma virgem adolescente. E ele foi para Belém, numa data onde todo mundo tinha que ir para Belém, porque era a época do recenseamento. E todo mundo teve que ir para Belém, não tinha lugar nenhum na cidade para ficar, e ele sabia que ele iria nascer em uma manjedoura, no meio de animais. Podendo escolher por que esse lugar. E eu já começo a dizer a você, talvez haja alguém no nosso meio e diga assim, essa história de Cristo, isso daí é uma história inventada, isso não é real. Irmão, se a gente fosse inventar uma história sobre Deus nascendo, você escreveria que ele nasceu em Belém, numa manjedoura? Fica muito difícil de convencer os outros, não é verdade?
Porque ele poderia ter nascido no Império Romano. Ele poderia ter nascido num palácio. Ele poderia ter nascido de uma forma que todos os jornais da época, toda a mídia da época estaria falando. Mas desta forma fica muito claro, o objetivo não era fazer marketing. O objetivo não era facilitar para a gente espalhar a história. Não. Ele nasce em uma manjedoura, lá em Belém, há 2000 anos atrás. E a pergunta é, por que esse nascimento? Por que desse nascimento e dessa forma? Sabe, para mim, o principal objetivo desse nascimento era Deus quer ter um relacionamento com a gente. O motivo por que ele nasceu é porque Deus quer ter um relacionamento com você. Ele quer se relacionar com a gente. Presta atenção. Escute isso. Para que haja um relacionamento saudável, e aqui eu já vou dar uma dica para os casais, para os namorados, noivos. Para que haja um relacionamento saudável, precisa haver dois lados cedendo o tempo todo. Para que haja um relacionamento saudável, os dois têm que ceder. Por exemplo, a esposa não gosta de comer comida japonesa. Então, para que haja um relacionamento saudável, o marido precisa ceder. Na hora que está com vontade de comer uma comida japonesa, ele diz, eu não vou, porque eu não vou levar minha esposa num local que ela não goste de comer e nem goste do cheiro. Então, o marido ele cede, ele morre para isso. A mulher, ela vai ter que ceder em outras coisas. Por exemplo, a mulher ela não é super amante de basquete, mas o marido viaja e ele quer assistir um jogo de basquete 2h30, torcendo, e a mulher está lá do lado sem entender nada. Ela está cedendo para o bem-estar dele. Lógico que isso é uma coisa muito simples, mas se você está num relacionamento onde só um está cedendo, isso é um relacionamento doentio. Alguém conhece alguma pessoa que tem relacionamento doentio? Eu conheço um monte. Quando só um cede, quando só um morre, quando só um abre mão, você está num relacionamento doentio. Quando só a vontade de um é feita, você está num relacionamento doentio. E deixa eu te falar uma coisa. Muito do relacionamento que as pessoas acham ter com Deus, elas dizem que é um relacionamento doentio. Sabe por quê? Porque elas acham que só elas têm que ceder. Muitos deuses que a gente vê e pensa existir, quando as pessoas se relacionam com ele, o relacionamento é doentio, porque só uma das partes acaba cedendo. Aqui, Deus está dizendo, eu quero me relacionar com vocês. E o ser humano vai ter que ceder. Mas aqui nós estamos assistindo Deus cedendo. Para nos alcançar, para se relacionar conosco, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, decidiu ceder também.
Abre comigo Filipenses, capítulo de número Filipenses 2. Olha que coisa linda esse texto. Filipenses 2, versículo 5. Você conhece esse texto. Olha o que está escrito. Obrigado. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós mesmos sentimento que houve também em Cristo Jesus. Passa. Que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Presta atenção. Ele, sendo Deus, decidiu ceder. Para quê? Para se relacionar com você. Irmão, a vontade dele de ter comunhão conosco era tão grande que ele cedeu. Você não está num relacionamento doentio com Deus, aonde só você tem que ceder e ele está lá longe. Não. Nós temos um Deus que decidiu perder para alcançar você. Perder. Você entende isso? Eu fico analisando a história do nascimento de Cristo. E talvez, eu não sei se você já parou assim para pensar nas implicações disso na nossa vida e do que nós lemos aqui. Nós acabamos de ler, olha só, e que nós acreditamos que Jesus Cristo é Deus encarnando, e acabamos de ler que Deus nasceu. Presta atenção, irmão. Nós acabamos de ler que Deus, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, Deus, Criador de tudo que existe, Criador do universo, o Criador das estrelas, de todos os planetas, o Criador do Sol. A gente está lendo que Deus nasceu. Você entende isso? Ele nasceu de uma adolescente chamada Maria. Irmão, você está notando que o Todo-Poderoso veio como um bebê? Você está notando que o Todo-Poderoso veio no formato de um bebê? E ele veio para depender de uma menina para ele sobreviver. Você notou que o poderoso, ele mamou no seio de alguém? Você compreende que alguém teve que limpar o bumbum de Deus? Você está entendendo o que significa ele se esvaziou para alcançar você? Você está entendendo que o Todo-Poderoso teve que aprender a andar? Aquele que gerou o universo, ele teve que ter alguém para ensiná-lo a falar.
Irmão, esse é o nosso Deus. Para quê? Para nos alcançar, para se tornar alcançável, para que alguém pudesse dizer: é aquilo que os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram e que as nossas mãos apalparam. É sobre isso que a gente está falando, sobre Deus que se fez homem. E poderia também, de alguma forma, dizer: Ele é Deus. Ele poderia ter vindo com 30 anos. Ele poderia ter vindo descer do céu, ficar em cima de uma montanha, não é verdade? Se apresentar para todo mundo como Deus, todos iam ver, e ele se tornar ali grande. Mas ele não, ele se esvaziou de toda a sua glória e veio como servo, veio como menor, veio para humilhar-se. Porque era Deus dizendo: eu estou disposto a perder para me relacionar com você. Eu estou disposto a ceder para me relacionar com você. Então, primeiro motivo porque Cristo nasceu, é porque era o jeito dele de ceder, para nós termos um relacionamento. Segunda questão importante, para a gente trabalhar aqui, é os dois se conhecerem, não é verdade? Você quer um relacionamento saudável? Você precisa conhecer aquele com quem você está se relacionando. Maridos, vocês precisam conhecer a sua esposa, os gostos dela, os desgostos, o medo, as paixões, precisa conhecê-la. E você, esposa, precisa conhecer o seu marido da mesma forma. Mas nós estávamos diante de um relacionamento que não era possível conhecê-lo. Por quê? Porque Deus... O que é Deus, irmão? A Bíblia diz que Deus é santo. Você sabe o que é santo? Santo é separado. Sabe o que significa separado? Está dizendo assim: entre todas as listinhas de categoria, não existe uma para Deus. Na categoria de Deus só tem Ele. E aí fica muito difícil, porque todo aprendizado é por comparação. Se eu perguntar para você assim: o que é uma Coca-Cola? Você vai dizer: é um líquido. Você está comparando com alguma coisa. Preto, com uma cor. Então eu preciso ter referências de outras listas para eu poder descrever alguma coisa. Como que eu vou descrever um ser que é incomparável? Deus, irmão, não cabe na nossa cabeça. Mesmo porque se uma mente fosse capaz de entender a Deus, essa mente seria Deus, porque é maior que Deus. Para você pôr algo dentro de um recipiente, para caber algo nesse recipiente, o recipiente tem que ser grande. Como é que a gente entende a Deus, irmão? Não tem como. Deus, Ele é infinito. Deus é soberano. Deus é grandioso. Ele é único. Ele é incomparável. Como se relacionar com alguém que te conhece completamente e você não conhece? Sabe, certa vez, os russos, quando houve aquela corrida espacial entre americanos e russos para ver quem chegava primeiro no espaço, os russos deram uma declaração assim: nós somos ateus. Sabe por quê? Porque subimos aos céus e não tem ninguém lá. Subimos aos céus e não tem ninguém lá. Qual é a teologia deles?
Qual é a ideia deles? De que nós, seres humanos, estamos aqui no primeiro andar. E que existe alguém que está no segundo andar. E eu subi lá no segundo andar e não tinha ninguém lá. E eles disseram, não tem ninguém lá. Mas só que a ilustração para nós e Deus não é essa. É diferente. A ilustração para nós e Deus seria mais ou menos como Shakespeare e Romeu. Lembra Romeu e Julieta? Shakespeare é quem? O autor. Romeu é quem? O personagem. Irmão, nós somos um personagem de um criador, de um autor. Então não tem segundo andar. Tem esse plano e aquele que está escrevendo a história. Agora eu te pergunto, como que o Romeu poderia conhecer Shakespeare? A única forma de Romeu conhecer Shakespeare é se o próprio autor, o Shakespeare, se escrevesse sobre ele na história de Romeu. Isso a gente chama de Antigo Testamento. É o autor descrevendo ele mesmo para que a gente pudesse conhecê-lo. Mas deixa eu te falar, não existe relacionamento com alguém que você só leu sobre ele. Porque senão nós seríamos os melhores amigos do Neymar. Né? Senão nós seríamos os melhores amigos de muita gente que você lê um monte de notícias sobre eles. Mas se você for na casa dele, ele não vai deixar você entrar. Porque ele vai dizer, eu não te conheço. O que Deus fez como autor? Ele se descreveu na história. E você percebe a força que Deus estava fazendo, força de expressão, para tentar nos explicar, porque não tem palavra no português, no hebraico, no inglês, para descrever quem Ele é. Então os textos bíblicos tentam explicar o que Deus, o que os profetas estavam vendo e contemplando, que Deus como autor estava tentando se revelar. Agora, o que é o Novo Testamento? O que é o Natal, irmão? O Natal é a maior loucura que existe. O autor decidiu escrever ele mesmo na história. Era como se Shakespeare decidisse escrever sobre ele e incluí-lo na história. E entrasse na história de Romeu e Julieta e falar, para de bobeira, ninguém vai se matar não. É isso. O que é o Natal, irmão? É o Criador de todas as coisas, entrando na história que Ele criou. Para quê? Para se fazer conhecido por você. Ele sabia que era impossível você entendê-lo. Então o que Ele fez? Ele se colocou dentro da história, nasceu dentro da história, para que nós pudéssemos ver quem é Deus. Irmãos, no Antigo Testamento, tentar ver Deus é como tentar olhar para o sol. Você já tentou olhar para o sol? Se você tentar olhar para o sol, você fica cego. Se você tentar olhar para o sol, a sua retina vai queimar. Se você tentar olhar para o sol, você só vai ver um embaçado. É impossível olhar para o sol. Só é possível olhar para o sol através de um filtro. É quando você coloca o filtro e através daquele filtro você consegue olhar para o sol. O que é o Natal?
é Deus nos dando um filtro para nós olharmos para Ele. Moisés virou para Deus e disse: Senhor, deixa eu te ver. Deus falou: Moisés, se você me ver, você vai morrer. Aí no Novo Testamento João diz: e o verbo se fez carne. O verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Era Deus colocando filtro em nós e falando: pode olhar agora e pode me conhecer agora. Porque o que é um relacionamento? É a gente se conhecer. Agora, na pessoa de Jesus, a gente pode se ver e ver quem é Deus. Em todo plano. E todo plano de Deus era se relacionar com você. Desde o início, o plano de Deus era se relacionar com você. Por que desse nascimento? Primeiro, porque era o jeito dele ceder. Segundo, porque era o jeito dele de se fazer conhecido por nós. Em terceiro lugar, porque era o jeito dele de nos salvar. Sabe, todas as religiões falam sobre um grande homem. Todas as religiões, elas têm um grande homem, que alguns chamam de profeta, outros chamam de mestre, e vários outros nomes para falar dessas figuras emblemáticas. E qual é, de forma geral, essa descrição? É um grande homem, muito iluminado, que conseguiu discernir o caminho para Deus. As religiões são isso. Talvez através de um livro ou de forma oral, esse grande profeta, ele passa para nós, para a humanidade, qual é o caminho para Deus. Ele nos ensina dizendo: se você fizer assim, 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 nós seremos aceitos por Deus. Se você fizer esse ritual, Deus vai te aceitar. Agora, cristianismo não é uma religião dessa forma. Não. Cristianismo é diferente de tudo isso que todas as religiões descrevem. Por quê? Porque cristianismo não é um grande profeta nos ensinando como chegar a Deus. Cristianismo é Deus se despindo de toda a glória, de todo o poder e vindo se revelar a nós. Cristianismo não é várias liturgias, vários rituais para fazer Deus te aceitar. Não! Cristianismo é Deus vindo e nos aceitando do jeito que nós estamos. É Ele vindo. O Natal, irmão, é Deus entre nós. O Natal, todas as religiões, como a maioria delas, vão te dar uma fórmula ou um jeito de você subir para o céu, uma descrição de paraíso. É isso. Você faz isso, e você irá para o céu. Cristianismo é dizendo: o céu veio para a terra. Não é nós indo para o céu. É o céu vindo e descendo na terra e nos alcançando, invadindo a nossa vida. O céu nasceu. O céu nos alcançou. O céu nos salvou. Desde o início, o plano era esse: salvar você. Lá em Mateus 2:11, olha que interessante. Aqui descreve quando os reis magos encontram Jesus. Eles veem uma estrela
E eles começam a seguir essa estrela. E eles chegam até esse lugar onde Jesus estava e tinha acabado de nascer. E diz assim, no verso 11: e entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se fosse apenas um profeta, eles honrariam. Se fosse um rei, eles honrariam. Mas era Deus, por isso que eles adoraram. Eles sabiam o que estavam fazendo. Se prostraram e adoraram um recém-nascido, porque eles discerniram uma coisa: não é um rei, não é um profeta, não é um professor que nasceu. Deus nasceu entre nós. É isso que eles discerniram. Olha que interessante. E abriram seus tesouros e lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Presta atenção. Aos presentes que eles deram: ouro, incenso e mirra. Eu acredito que o ouro e o incenso ajudaram José a se manter, a abrir a sua carpintaria, e ali ele viveu durante muito tempo. Mas o que me chama a atenção é a mirra. Por que a mirra? Esses homens trouxeram para Jesus um recém-nascido mirra. Sabe para que serve mirra? Mirra serve para preparar o corpo de alguém quando essa pessoa morre. Desde o primeiro dia, eles já sabiam porque Deus estava aqui. Jesus estava aqui por um motivo: para levar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças e os nossos problemas. Aqueles homens trouxeram para ele mirra, como dizendo: você nasceu para morrer. Você nasceu com um objetivo: para nos salvar. Nós não precisamos de um rei para nos governar, nós precisamos de um Salvador para nos salvar. Nós precisamos de um herói para arrancar o grande problema. O grande problema naquela época não eram os romanos. O grande problema era o que habita no coração de cada homem: o pecado. Por que ele nasceu? Ele nasceu para nos salvar. Ele deu a vida dele para nos salvar. Agora, meu irmão, a pergunta nessa noite, que nós estamos aqui hoje juntos: o que eu preciso fazer, pastor? O que eu preciso fazer? E aqui é a parte mais interessante. Porque não é simplesmente a gente entender a palavra. Não é simplesmente com o seu intelecto, as descrições, estudar e dizer: eu creio que realmente ele encarnou e nasceu. Não é só isso. O ponto aqui, meu irmão, é que em toda a descrição bíblica do Natal existe algo em comum com todos os personagens da história do nascimento. Todos os personagens envolvidos no nascimento de Jesus creram por revelação. Ninguém simplesmente estudou um livro e creu. Todos creram por revelação. Se você for ver, Mateus relata que os magos que vieram, porque eles viram uma estrela que apareceu no céu, começou a guiá-los até o local onde Jesus estava. Se você ler lá em Lucas,
ele relata, sabe o quê? Ele diz que um anjo aparece para Maria e anuncia a ela que ela ficaria grávida de um menino chamado Jesus. Lá em Mateus, ele relata também que um anjo aparece para José, porque ele não tinha acreditado, e revela para ele que Jesus era quem ele era. Em Lucas, a palavra relata, sabe o quê? Que um anjo aparece aos pastores. E esse anjo, por revelação, fala para eles: nasceu Salvador em Belém. Nasceu Salvador em Belém. E eles começam a adorar Jesus naquele lugar. Se você for lá em Lucas, ele relata, o Espírito Santo revela a Simeão, quando Jesus vai ser apresentado no templo, Simeão, por revelação do Espírito, diz: o fiel Salvador nasceu. Não é uma questão intelectual, irmão, é uma questão de revelação de Deus, para você crer que Jesus Cristo é Deus. É uma revelação. É algo que Jesus vem e fala com você. O véu precisa ser tirado do nosso rosto. Os nossos olhos precisam ser abertos para a gente crer que realmente Ele é Deus. O que fazer, pastor, então? O que fazer nessa noite é simplesmente clamar a Ele. O nosso papel nessa noite, meu irmão, é simplesmente dizer: Senhor, abre os meus olhos, como você abriu, Deus, os olhos de José. Se revela a mim, como tu se revelaste a Simeão. Ou aparece a mim, como tu apareceste aos pastores do campo. Mas eu preciso desesperadamente desse Salvador. Espírito Santo, vem, abre o meu coração, para que eu possa receber essa palavra. E eu creio, presta atenção, eu creio que Ele está fazendo aqui esta noite, com alguns que estão no nosso meio. Às vezes nós temos anos e anos de crente, estamos muito tempo na igreja, mas ainda não acreditamos no nascimento de Cristo. E Cristo precisa se revelar na nossa vida. E isso a gente só consegue buscando. Você entrou aqui e nem sabia o que ia acontecer. De repente, você já comemorou 25 natais na sua vida. Ou mais, ou menos. Mas a partir de hoje, algo está batendo dentro de você. Algo está batendo dentro de você dizendo: eu quero me revelar a você. Eu quero tornar a tua vida diferente. Eu quero fazer de você uma nova criatura. E Natal é isso. Não é Deus nascendo entre os homens. É Deus nascendo no meu coração. Eu preciso crer. A partir disso, é necessário crer. Irmão, crer não é simplesmente acreditar, mas é mudar completamente a nossa vida a partir da revelação que Deus dá. Se o Espírito Santo está te revelando isso hoje, se o Espírito Santo está falando com você, você precisa crer. E crer é a gente fazer o que a gente vive cantando. Eu vou construir a minha vida em Deus. Porque se você crê, presta atenção, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, se você crê que Jesus é Deus e Ele encarnou, veio no nosso meio, como ignorar as palavras que Ele disse? Irmão, se o Criador do universo veio, andou entre nós e falou algumas coisas,
disse que isso é sucesso, disse que isso é bênção para a nossa vida, como é que eu vou ignorar o que Deus disse? Porque um bom mestre, ele erra. Um profeta, ele acerta às vezes. Mas Deus, esse não falha e não erra nunca. Se você nessa noite crê que Jesus Cristo é Deus, a sua vida precisa ser construída em cima dessa revelação. Eu vou construir minha vida em ti, pois tu és o fundamento. Tu és o fundamento. Irmão, crê em Deus. Se a nossa vida fosse uma casa, crer em Jesus não é dar uma pintadinha na casa. Eu tive encontro com Jesus, é uma tinta linda, eu vou pintar minha casa. Não. Crer em Jesus é mudar o alicerce, é derrubar tudo e começar de novo. Isso é crer em Jesus. Por isso que crer em Jesus dá transtorno, dá trabalho. Crer em Jesus é dor de cabeça. A vida de Maria virou de ponta cabeça por causa de Jesus. Ela era a queridinha, a virgenzinha, a bem vista por todos. E virou, sabe o quê? Falada por muitos, prostituta. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na vida dela. José era o bom moço. José tinha um namorinho perfeito, tinha uma vida perfeita, um casamento perfeito, frequentava uma sinagoga e de repente a vida dele virou de ponta cabeça. Tem que fugir, tem que se esconder, porque iam achar que ele teve relação antes do tempo. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na vida dele. Irmão, crer em Jesus é reconstruir a sua vida a partir do que Deus é e do que Ele pode ser na sua vida. Crer não é somente acreditar, é você viver o conceito. Por exemplo, quantos creem aqui na lei da gravidade? Você crê na lei da gravidade? Ela existe mesmo? Hein? O que é crer na lei da gravidade? É você saber a conta. Quantos sabem a conta aqui para determinar a gravidade? Ninguém. Mas uma coisa eu sei, que se eu chegar aqui perto e eu continuar andando, eu vou cair. Porque a lei da gravidade define isso. Mas o problema é que tem um monte de gente que crê e se joga. Tem um monte de gente que crê e está pulando de precipício. E está fazendo escolhas todas contrárias ao que Deus disse. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, essa noite. Você não crê. Porque crer, irmão, é ver. Tiago disse, aquele que diz ter fé e não tem obras, é mentiroso. Porque fé sem obras é morta. Fé e obras andam juntas. Não são duas coisas, andam unidas. É fé e é obra. Se eu tenho que ter fé, eu tenho que ter obras. Então nessa noite, eu quero que você faça uma reflexão. Você crê nesse Jesus que nasceu? Você crê? Você construiu sua vida baseada nisso? Agora, se você não crê, eu não quero que você vá para casa fazendo força. Vou crer agora. Crê. Não, não vai adiantar. Você precisa de uma revelação.
você precisa de uma revelação. Se você buscar, se você pedir, se você bater, Ele disse que vai abrir. Se você clamar, se você chamar e clamar, Ele disse que vai responder. Ele disse que aquele que buscar de todo o coração, eu vou me deixar ser achado por esses. Se você quiser, Ele vai se revelar a você. É o seu clamor. E é esse Deus maravilhoso que se revela hoje. É esse Deus que diz a você para abrirmos os nossos olhos e contemplarmos a verdadeira salvação. Qual o sentido do Natal para você? Jesus nasceu? Que bom! Jesus nasceu. É só isso? Não. Um Jesus que nasce fora de nós, isso não é Natal. O verdadeiro Natal é quando Jesus nasce no meu coração para que eu possa amar os outros. Nasce na minha mente para que eu possa compreender os outros. E nasce na minha vida para que eu possa fazer, sabe o quê? Servir aos outros. Esse é o verdadeiro nascimento. E eu queria que você visse aqui esse vídeo para finalizar esse momento tão especial. O primeiro presente não foi embrulhado. Não teve laço, não foi comprado na internet, nem em um shopping. O primeiro presente de Natal foi um presente simples, um presente sagrado. Não foi ouro, nem incenso, muito menos mirra. Foi um presente de amor, e vida, e paz, e esperança, dada por um pai a todos os seus filhos. E amou você, e você, a cada um de nós. Ele deu o seu filho. Aleluia. Ele é o Cristo. Ele é o Natal. Ele é o presente. Neste Natal, descubra o presente. Neste Natal, abrace o presente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode ficar em pé? Fique em pé nesse momento. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar por você e quero orar com você. Com os olhos fechados. Existe um Deus que está à procura de um local para nascer. E esse Deus anda por este mundo.
E ao andar por este mundo, muitos rejeitam a Ele. E assim como naquela época ele não tinha onde nascer, hoje em dia também ele encontra dificuldade para nascer. Mas hoje ele fala ao teu coração e à tua vida, e ele quer nascer dentro de você. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te pedir, Senhor, pelo meu irmão e pela minha irmã que estão aqui hoje. Eu quero te pedir, meu Deus, por cada um que está aqui neste local, que nós possamos entender, Senhor, o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido, Senhor, de te servir, o verdadeiro sentido de crer na tua graça, na tua presença e no teu poder. Que tu possas, Senhor, se revelar a nós e que nós possamos te buscar cada dia mais e mais, e que tu possas nascer no nosso coração para que possamos, Senhor, ter vida e vida em abundância, e possamos te glorificar e te bendizer, porque tu és grande, tu és santo e tu és poderoso. Te louvamos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você que está com a sua família hoje, Ivan, 120, você que está com a sua família hoje, eu quero que nesse instante você se aproxime dos seus familiares. Se aproxime dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, daqueles que estão perto. Chega perto do seu familiar, chega junto dele. Pastor, hoje só estou eu aqui sozinho. Eu não tenho ninguém aqui perto. Você vai adotar alguém aqui essa noite. Não fica sozinho não, adote alguém aí. Fique perto de alguém. Adote alguém essa noite. O Natal é presente? Irmão, pode ser presente. É gostoso dar presente, é gostoso receber presente. Tem o efeito do comércio, mas é bom a gente ver um agradando o outro agrada. É melhor do que pancadaria. Eu prefiro presente. Natal é presente, Natal é alegria, Natal é bênção, Natal é felicidade. Mas Natal é isso daí que você está tendo agora. É o prazer de estar perto de alguém que você ama. E aproveita e fica bem perto mesmo. Porque a gente não sabe se a gente vai ter Natal o ano que vem, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente não sabe o que vai ocorrer na nossa vida. Só Deus sabe. Então, os poucos momentos que a gente tem, vamos aproveitar e fazer muita gente feliz e nos alegrarmos da melhor forma possível, porque um dia nós sairemos daqui e juntos nos alegraremos lá no céu. Eu quero cantar com você essa canção muito conhecida. Vamos lá, maestro? Cadê o meu Benedito? Pega aqui a bateria, meu amado. Vamos cantar esse hino todo junto? Pastor, esse hino é tão batido. Batido então é Natal. Mas esse daqui não, esse daqui é muito gostoso, né? E você vai cantar junto, segurando, junto do seu querido, do seu namorado, seu amigo, seu irmão, aquele que está junto de você. Vamos louvar então a Deus. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, bela
estrela indicando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, ouve o fiel pastor, coros celestes que cantam a paz, que nesta noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Noite de paz, noite de amor, oh que belo resplendor paira no rosto do meigo Jesus, e no presépio do mundo a luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Amém, Jesus. Senta abençoado um minutinho. Maestro Ivan, mais um hino animado para a gente retirar.